Saudação a todos. Na semana passada eu fiz uma publicação no Instagram sobre alguns pontos críticos na maneira de pensar. Eu estou participando de uma comunidade chamada CVX e vez ou outra estou buscando algumas outras informações em livros e anotações que eu tenho do curso de teologia. E para mim tem sido assim bastante proveitoso e importante eu fazer uma regressão desses estudos, porque muitas coisas vão acontecendo ao longo da vida e você acaba se distanciando daquilo que você aprendeu, já que você não pratica. Então eu estava vendo um determinado texto, até discutimos na semana que passou, sobre a tempestade na nossa vida. E eu havia pesquisado que existem vários tipos de tempestades, vários acontecimentos que nos desequilibram, que nos fazem, de repente, diminuir a nossa fé, que nos faz, às vezes, pensar no ínfimo ponto que nós somos do universo. E isso vai derivando várias outras coisas curiosas. E hoje eu estou começando a me debruçar num outro tipo de epistemologia. Coisas a pensar. Eu havia escrito que nós habitamos um universo simples e ao mesmo tempo de uma complexidade estonteante. É razoavelmente simples entrar em matemática, na biologia, na física, na química, mas é extremamente complexo para nós descrever e explicar a miríade de arranjos das unidades básicas de construção da matéria. Nós, como é que nós somos construídos? Isso leva ao surgimento de formas de vida únicas, dinâmicas, sensitivas, capazes do pensamento e de um sentimento. Aí eu mesmo me faço uma pergunta. A vida humana é ainda mais complexa na medida em que o indivíduo não se contenta com estar vivo, ou somente com estar vivo. Mesmo consciente de que suas decisões mais básicas são condicionadas pelas possibilidades e limitações que a genética e o meio ambiente impõem, precisa de encontrar uma comunidade biótica mais vasta e complexa, ou até um nicho onde possa desenvolver-se física, emocional e espiritualmente, onde possa se realizar, viver, ser feliz. Então há uma mistura de pensamentos nessa pesquisa, como eu coloquei no título, Coisas a Pensar. Isso dá assim a nós uma regressão. Tudo aquilo que nós já estudamos, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós lemos. O estudo nunca é completo. Quanto mais você estuda, é como você escavar um buraco e esse buraco nunca ter fim, nunca chegar ao fundo. E você vai tirando dali terra, de vez em quando pedra, tem que quebrar, é mais difícil. E você, por curiosidade, quer aprender e você vai buscando. Mas você morre e não aprende tudo. Esse é o grande mistério. E a morte, ela está situada num desses pontos. A morte é um mistério. Você não encontra quem explique a morte. Ou quem explique a linha divisória entre a vida e a morte. O que vai acontecer depois? Quem explica? A pessoa justifica, mas não explica. Os mais aficionados nessa história, nessa pesquisa epistemológica, eles vão até um determinado trecho, que eu li ali, até o livro do Bauman, Zygmunt Bauman. O último livro dele tem um título até interessante, eu vou ver depois, eu não estou lembrado agora, que fala exatamente sobre como é esse comportamento. É muito interessante a gente ver isso. E nessa pesquisa,
O Bauman, por exemplo, fala uma palavra que eu gosto também dessa palavra, porque vez ou outra a gente acaba ou se encontrando ou observando alguém que está nessa situação. Nostalgia. Ele coloca que a nostalgia é o tempo presente e o tempo nostálgico, ou seja, a epidemia global da nostalgia. E vejam, quantos de nós nesse planeta hoje não estamos nostálgicos com esses acontecimentos? Você não pode ir à rua, você não pode deixar de usar máscara, você tem medo de tudo. Se alguém passa perto, 1,5 metro, 2 metros, quiçá 1 quilômetro, então você vai acabar vivendo isolado. O livro que eu me refiro, ele fala sobre a retrotopia. Retrotopia, seria esse o título do último livro do Bauman. Eu já li alguns trechos, não muitos, mas eu queria até pesquisar sobre mais. Ele diz num dos trechos, por exemplo, então, aqui estamos, os habitantes de uma era de perturbações e discrepâncias, um tipo de idade em que tudo ou quase tudo pode acontecer ou não acontecer. Pode ser realizado com autoconfiança e certeza de o atravessar. É esta a condição humana atual que o título desse estudo pretende focar, que é o caso do Zygmunt Bauman. Eu tenho aqui um gráfico, né, vocês devem estar observando na tela do meu sistema, que fala sobre esse antropoceno. É um termo usado por alguns cientistas para descrever o período mais recente da história, que é esse que nós estamos vivendo, no século XXI. Quer dizer, aqueles que nasceram, como eu, no metade praticamente do século XX, hoje estão se deparando com alguns fatos que nos assombram. Fatos que aconteciam na história, nós já todos devemos ter lido sobre isso, mas que hoje acontece numa preponderância muito maior. Essas fases do antropoceno, estudado pelos cientistas, eles têm várias fases, né? Como a primeira fase, eles colocaram que é de 1800 a 1945, mais ou menos, 1950, que é a época mais ou menos que eu estava nascendo. Ele corresponde, portanto, à formação da era industrial. Ora, eu estudei a era industrial lecionando contabilidade. Ele falava muito sobre essa era de importância muito grande para o contador, que quando as indústrias começavam a aparecer. A era industrial, para o contador, foi um divisor de águas, porque colocava ali no seu bojo, como principal parte desse sistema, a parte da revolução das máquinas. E ali o contador, na época do contador, do famoso, quem é contador vai me entender, do débito e do crédito, ele precisava agora segregar a questão dos custos ou dos gastos feitos para produzir alguma coisa. Então, na era industrial, isso foi latente. A produção tinha um preço, isso depois ia para a comercialização e tinha um outro preço, envolvendo a parte de lucro, a parte de impostos e tal, né? Isso estudamos em contabilidade. Eu não quero fazer confusão, porque agora eu estou pesquisando uma outra coisa que não é contabilidade. É mais a parte de teologia e a parte aqui da história do antropoceno. Então, ali na tela, vocês veem várias situações que eu falei no início da nossa apresentação. Eu falo da crise hídrica, da poluição atmosférica, da mudança do clima, da extinção das espécies, da destruição dos habitats, da acidificação oceânica, acumulação de desigualdade, hiperprodução, hiperconsumo, produção de lixo. Então, várias coisas, vários acontecimentos que estão sendo estudados por pessoas específicas, pessoas que estudaram exatamente esse nicho de atividade. E na minha pesquisa eu me deparo também com isso, porque faz um paralelo com os efeitos da discussão sobre as tempestades na nossa vida.
Eu coloquei aqui também que nós estamos numa era bem polarizada, que já entre a autoridade e o proibido, mas entre o possível e o impossível, entre concepções antropológicas essencialistas e concepções antropológicas relacionais. O que significa? Um novo humanismo. Que agora essas novas pesquisas, que vão redundar em dissertações, em teses de mestrados,